Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu resolvi gravar essa aula porque foi um dia complicado, né? Um dia de tumulto no centro do Rio de Janeiro por causa da greve geral. Então nós tivemos aproximadamente 50% apenas de presentes. Eu tinha a possibilidade de gravar, de fazer uma aula extra, né? A Unicarioca ofereceu essa possibilidade para nós, mas eu, independentemente do que for resolvido, achei interessante gravar uma aula até para dar oportunidade também para mesmo aqueles que já compareceram a revisar o que a gente já discutiu, ok? Bom, então o primeiro conceito que a gente tem que discutir é o conceito da criptologia, né? A criptologia é na realidade uma ciência que estuda técnicas de ocultar a escrita, né? Técnicas de fazer com que mensagens, com que ideias, com que propriedade intelectual, por exemplo, possa ficar segura do acesso indevido, né? A criptografia é o principal recurso da confidencialidade, né? Que a gente já discutiu os atributos da informação. Agora, a gente não pode esquecer que existe uma outra técnica, né, além da criptografia, que é a criptoanálise, que é justamente o inverso, ou seja, são técnicas que são utilizadas para que os algoritmos criados, eles eventualmente possam ser testados e que eventuais falhas possam ser reveladas. Então é interessante observar isso, né? Quer dizer, enquanto nós temos os profissionais que se dedicam à criptografia, nós temos outros que fazem exatamente o inverso, que é a criptoanálise, né? E tentar encontrar técnicas para quebrar os algoritmos padronizados, né? Os algoritmos utilizados, ok? Uma questão interessante, né? A gente, se procurar na história, procurar nos livros, vai encontrar uma referência que a criptografia ela é oficialmente, né, usada desde a época do Império Romano, né, quando Júlio César passou a utilizar a cifra de César, que era basicamente uma cifra de substituição, onde um caractere era substituído sistematicamente pelo caractere posicionado 3 posições, né, à direita dele no alfabeto, né? E aí com isso naturalmente aqueles que tivessem a mensagem em mãos no mínimo teriam bastante dificuldade, perderiam tempo para decifrá-la. Então a criptografia realmente é uma ciência, é uma arte muito antiga, né, que está presente entre nós há muito tempo. Agora, curiosamente, essa criptografia, né, que é usada já há mais de 2000 anos, é a criptografia simétrica, é a criptografia onde apenas uma chave é utilizada. Os métodos criptológicos atuais são altamente dependentes da criptografia assimétrica, que apenas se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, né, para ser mais exato, 20 anos, né, quase depois, durante a década de 60, quando alguns matemáticos começaram a propor algoritmos interessantes, como Diffie-Hellman e o próprio RSA. Bom, então os assuntos basicamente relacionados com o tema dessa aula, né, que exclusivamente vão se dedicar à parte da criptografia simétrica, mas é claro que logo no começo a gente procura explicar a natureza da criptografia simétrica comparando-a com a assimétrica, né? Então, dentro do nosso jargão, do nosso linguajar da criptografia, nós temos esses termos. Então, criptografar ou encriptar é a técnica usada para ocultar a mensagem. Decriptografar ou decriptar é o processo de inversão, né, da criptografia, tornando a mensagem novamente legível, né, para qualquer pessoa. Né? O algoritmo criptológico é o programa utilizado, né, a rotina utilizada, na verdade, para você transformar uma mensagem clara, legível, em uma mensagem sigilosa, legível. As chaves são exatamente o segredo, né, que vai ser compartilhado entre origem e destino com o objetivo de possibilitar que os algoritmos funcionem. E o tamanho da chave é um problema crítico nos dias de hoje por causa dos computadores, né? Principalmente os supercomputadores, os computadores quânticos, que ampliaram bastante o potencial, né, de se descobrir chaves através da bruta força, né? Ou seja, de testar todas as chaves possíveis no sistema até encontrar a chave que efetivamente
tenha sido utilizada ou alguma que gere a chave, né, utilizada. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Ok? Então, os objetivos da criptografia envolvem todos esses aspectos, né? Quer dizer, eu posso precisar de confidencialidade, de integridade, eu posso precisar identificar quem são os envolvidos na comunicação, eu posso precisar autenticar a mensagem em si, não importando exatamente, né, quem seja a sua origem, mas apenas que aquela mensagem, ela efetivamente ela provém de uma determinada fonte, uma determinada origem. Né? Eu uso a criptografia também para mecanismos de autorização e controle de acesso a partir da autenticação, né? Permitir que pessoas acessem a determinadas informações, determinados ambientes. A certificação, que é extremamente importante, envolve os certificados digitais, as autoridades certificadoras. Hoje é um mercado extremamente importante, interessante e até mesmo lucrativo, né? Porque os certificados digitais, eles são vendidos, eles são comercializados. Né? E, por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma grande vantagem para quem tem um certificado do tipo A3, né? A possibilidade de você obter não apenas, né, obter a sua declaração de imposto de renda pré-preenchida, né? Ou seja, você descobrir quais são os dados que a Receita tem e com isso evitar cair em malha fina, né? Mas também ter acesso permanente à base da Receita, né? Não precisando, por exemplo, aguardar uma intimação para poder resolver algo que muitas vezes é um erro bobo, um erro de um zero, uma vírgula que você colocou no lugar errado, enfim. Posso também usar a criptografia para garantir anonimato e hoje em dia o principal interesse das operadoras de cartão de crédito é justamente usar a criptografia de forma que os envolvidos numa transação comercial não possam repudiá-la posteriormente, nem aquele que vendeu e nem aquele que comprou, ok? Bom, fatores de sucesso da criptografia. Isso é muito importante, costuma cair bastante em concurso, como eu sempre falo. Né? Primeiro que, tanto no mecanismo simétrico quanto no assimétrico, eu sempre terei chaves que precisam ser mantidas guardadas, né? Sigilosas. No caso da criptografia simétrica, usa-se uma chave compartilhada, então ela deve ser um segredo apenas entre as partes que estão se comunicando. No caso da criptografia assimétrica, nós temos uma chave privada, que é absolutamente individual e privativa. Ela não vai ser compartilhada entre os nós da comunicação, mas ela também envolve o sigilo da chave. O segundo fator de sucesso, óbvio, né, é a dificuldade de se adivinhar as chaves. Então as chaves, elas têm que ser entrópicas, elas têm que ser confusas, de maneira que uma pessoa não possa, na tentativa e erro, descobrir essa chave, como por exemplo uma chave decorrente de uma senha 1, 2, 3, 4, 5, claro, são combinações que normalmente as pessoas já têm o hábito, né, de usar como senhas iniciais, então inevitavelmente elas devem ser evitadas. Né? O terceiro fator de sucesso é que o algoritmo criptológico, ele pode efetivamente, se é princípio de Shannon, estar público, né, ser divulgado. Não é fator de sucesso que o algoritmo seja mantido em sigilo, mas é fator de sucesso que esse algoritmo ele seja robusto o suficiente para que, mesmo eu tendo um arquivo criptografado e o algoritmo, eu não seja capaz de descobrir a chave utilizada. Né? Claro que o processo de descobrir a chave envolve a inversão do arquivo criptológico no arquivo em texto claro. Né? Por isso que os criptoanalistas eles sempre buscam, né, como fator de vantagem, uma mensagem, claro, e o seu correspondente texto criptografado. Então ele conhece o algoritmo, ele conhece o arquivo de entrada, conhece o arquivo de saída. Isso facilita mais, né, através da descoberta de padrões, a tentar quebrar o algoritmo, né, ou seja, descobrir o seu segredo sem conhecer a priori a chave. Ok? Bom, a função mágica da criptografia é a função XOR. Por quê? Porque se eu fizer o XOR de uma string qualquer, né, com uma chave, depois é só pegar esse resultado e fazer novamente o XOR com ele, que eu vou ter o resultado, a entrada inicial. Então essa função lógica, né, o XOR, ela é extensivamente utilizada, né, nos algoritmos criptográficos simétricos, né, ao lado de outras funções como a permutação, a substituição,
o deslocamento, né, de bits, mas o OR, o OR exclusivo, ele é inclusive considerado uma função criptológica, né? É bastante utilizado, o DS usa, né, as cifras de bloco usam, enfim. Então, faça o teste, pega uma string qualquer binária, faça o XOR com uma chave aleatória, né, e depois pegue o resultado e faça XOR novamente com a mesma chave. Você vai ver que você vai obter o arquivo inicial, né, como resultado final disso. Então, não esquecendo a tabela verdade, né, da função XOR, aonde só é verdadeiro quando um ou outro é verdadeiro. O XOR é ou exclusivo, então só pode ou A ou B serem verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro, ok? Bom, então esse exemplo aí do slide agora é o exemplo da permutação, aonde os bits não são alterados, né? Os bits eles são os mesmos, a única coisa que a gente troca é a posição deles dentro do bloco, né? do arquivo original da mensagem claro. Então observe a palavra permutar, né? Ela tem como resultado esse root prema, né? Que foi montado, foi feito através da troca de posição das letras de permutar. Já a substituição é diferente, né? A substituição que acontece, por exemplo, na cifra de César, a letra P vai virar a letra X, a letra E vai virar a letra B, a letra R vai virar a letra M, enfim. Então, cada letra vai ser substituída por outra e daí a permutação. Tá certo? Conforme eu já expliquei, já falei também inicialmente, além do XOR, né, e da permutação e da substituição, a função de deslocamento é bastante utilizada em criptografia simétrica. Então observe que as funções, né, vitais, as funções básicas usadas na criptografia simétrica são todas funções muito simples, né, que os computadores atuais fazem muito rapidamente, né? Então essa é uma vantagem da criptografia simétrica com relação à assimétrica, a sua rapidez, né? Porque a criptografia assimétrica, por exemplo, como ela tem outros requisitos diferentes da simétrica, né? A criptografia assimétrica não depende da troca sigilosa de uma chave, né? Ela envolve apenas chaves privadas que são muito mais fáceis de serem guardadas de forma individual e privativa. Então, na prática, o mecanismo da criptografia assimétrica ele é matemático, ele é baseado em teoria dos números, né? Onde nós temos alguns procedimentos que são extremamente custosos, né, em termos computacionais, né? Isso a gente vai conversar na próxima aula, mas por enquanto, com foco na criptografia simétrica, né, vamos fixar que as funções criptológicas, né, elas são muito simples e muito rápidas. Os computadores modernos, até celulares, fazem isso muito rapidamente, certo? Bom, então na criptografia simétrica, né, que eu já tinha dito, a chave de criptografia é a mesma de decriptografia. Então, Alice e Bob, né, representados aqui por esses dois avatares aqui, eles precisam trocar essa chave e isso é um problema, né, porque esse canal da troca da chave, ele tem que ser secreto, ele tem que ser sigiloso. Mais adiante nós vamos ver que isso é resolvido com a criptografia híbrida, né? Ou seja, a gente usa a criptografia assimétrica para poder trocar essa chave e a criptografia simétrica é usada para criptografar o tráfego, né? Enfim, então, até porque a criptografia simétrica ela tem uma limitação do tamanho máximo do arquivo a ser criptografado, o que não acontece com a criptografia simétrica, tá certo? Bom, então, no mecanismo simétrico, nós temos o emissor da mensagem, que pega o texto aberto, criptografa esse texto usando a mesma chave que o receptor. Essa chave já tem que ter sido trocada. Naturalmente, esse elemento aqui do meio, né, essa diabinha que está aqui no meio, ela não pode ter conhecimento dessa chave, né, e aí o texto cifrado passa por ela e ela pode capturar o texto sem nenhum problema, que ela não vai conseguir decifrar se não tiver a chave de criptografia e decriptografia. Se ela alterar também o conteúdo da mensagem, inevitavelmente Bob, ao receber a mensagem, né, e tentar decriptografá-la com a chave KB, ele não vai conseguir ter sucesso na operação, revelando que houve uma alteração em trânsito, né, que a gente chama de incidente de integridade, ok? Enfim, então esse é o princípio básico da criptografia simétrica. M é mensagem clara,
o texto cifrado tem esse formato, né, a mensagem M submetida dentro de um algoritmo a manipulações aonde uma chave simétrica K é utilizada, né, para garantir a entropia desses mecanismos, né, de alteração, e a mensagem ela pode ser novamente obtida aplicando-se a mesma chave de criptografia, né, no criptograma. Né? Então, com isso, nós temos a garantia de sigilo da mensagem. Ok? Então, conforme eu tinha dito a vocês, aqui nós temos o procedimento, né, de comparação entre a criptografia simétrica e a assimétrica, né? A criptografia simétrica, ou criptografia de chave secreta, ou ainda criptografia convencional, tá certo? É uma criptografia onde a mesma chave é usada nos procedimentos de encriptar e decriptar, tá? Já a criptografia assimétrica envolve duas chaves. Uma chave pública que necessariamente precisa ser colocada num repositório acessível por todos, certo? Obviamente essa chave, conforme vamos ver na próxima aula, tem que estar autenticada, ela tem que estar ela tem que ser garantidamente legítima, né? E isso é feito através de um processo de certificação digital, com o uso do terceiro confiável, certo? E uma chave privada, que por definição, e o próprio nome já facilita isso, ela é privativa, ela não pode, sob hipótese nenhuma, ser do conhecimento de terceiros. Apenas o seu proprietário, né, o emissor do par de chaves, né, antes de submeter essa chave à certificação, ao processo de autenticação junto a uma autoridade certificadora, ele guarda essa chave privada, né, em local seguro, né, no caso, que não é acessível nem pela autoridade certificadora. A autoridade certificadora ela vai manipular apenas a chave pública, vai fazer apenas a autenticação da chave pública. A chave privada é, por definição, individual e intransferível. Então, na criptografia assimétrica, né, que nós vamos ver na próxima aula, tem um efeito bastante curioso, diferente da simétrica, que é o seguinte: tudo que você criptografar com uma chave, você só decripta com a chave correspondente. Certo? Como assim correspondente? Muito simples. Se eu criptografo alguma coisa com a chave pública do usuário A, não importa quem ele é no mundo, ela só será decriptografada com a chave privada correspondente. Então eu posso criptografar qualquer coisa para qualquer pessoa do mundo usando a chave pública dela, que está disponível em chaveiros públicos. Tá certo? Já se eu quero autenticar uma mensagem, o que eu faço? Eu uso a minha chave privada, porque como eu defini, se eu criptografo algo com a minha chave privada, apenas a minha chave pública pode decifrar isso. Né? Acontece que todos podem ter a minha chave pública, mas não é qualquer chave que consegue sucesso nesse procedimento de decriptografia. Então, se eu conseguir decriptografar com sucesso algo que foi criptografado com alguma chave privada, isso é prova de que o usuário que fez o procedimento é efetivamente o dono da chave privada. Tá claro isso? Então, com isso eu obtenho uma autenticidade da mensagem, ok? Bom, então vamos focar agora na criptografia simétrica, é o assunto da aula. Então, no caso, a criptografia simétrica, uma mesma chave é usada para criptografar e decriptografar. Atenção aqui, isso costuma cair bastante concurso. Existe um algoritmo, né, que a gente vai falar sobre ele já, que é o DES, o Data Encryption Standard, que peculiarmente usa um único algoritmo para criptografar e decriptografar. Ele é o único que tem essa característica. Todos os outros algoritmos simétricos que são usados, que são populares, eles têm algoritmos, né, programas diferentes para criptografar e decriptografar. Então muitos confundem e acham, né, que a simetria vem do fato do DES usar o mesmo algoritmo para criptografar e decriptografar. E não é. Né? A simetria ela é dada pelo uso de uma única chave. Se o algoritmo é o mesmo ou é diferente para criptografar e decriptografar, isso não importa na classificação do algoritmo como simétrico ou assimétrico, tá certo?
Então, para ficar claro, o algoritmo é simétrico quando ele usa uma mesma chave para criptografar e decriptografar. E ele é assimétrico quando usa chaves diferentes, tá certo? Bom, então a criptografia simétrica, né, usa a mesma chave para cifrar e decifrar. Também é conhecida como criptografia convencional, criptografia de chave única, criptografia de chave secreta, são nomes que alternativamente aparecem nos enunciados de questões de concurso. E, conforme nós já tínhamos discutido, a chave usada por Alice para criptografar alguma coisa para mandar para Bob é uma mesma chave. Então tá aqui a K, né, K de key, chave, né, combinada entre A e B, que deve ser compartilhada pelos dois, o que é um problema naturalmente para a segurança do mecanismo, ok? Esse canal de troca da chave tem que ser um canal seguro, né? Obviamente. Bom, os algoritmos simétricos, né? Os algoritmos simétricos, eles podem ser de dois tipos, né? Eles podem ser baseados em cifras de bloco ou baseados em cifras de fluxo. As cifras de fluxo, elas são muito mais complexas e muito mais eficientes, né? São mais rápidos, mas eles são algoritmos muito difíceis de serem desenvolvidos, porque a cifra de fluxo, você não interrompe a transmissão para criptografar um bloco de bits antes de enviá-lo, como é, por exemplo, o processo de embaralhamento de um jogo de cartas, né? Onde você pega um baralho, embaralha ele, depois você pega outro, embaralha, depois você mistura os dois, como é típico em jogo de buraco, né? Onde o número de cartas é muito grande, e aí convém você separar as cartas em dois grupos, dois blocos, para poder obter um resultado maior em termos de confusão, tá certo? Agora, as cifras de fluxo, então, elas funcionam da seguinte maneira: você pode criptografar desde um bit apenas até 256 bits, né? Dependendo do algoritmo, eu estou falando especificamente do RC4, que a gente vai ver mais adiante, né? Ele tem essa característica, então ele tem uma variação no tamanho, né? Na quantidade de bits que ele criptografa de cada vez, e, é claro, obviamente, o tamanho da chave é exatamente igual ao tamanho do número, né? O número de bits que você vai criptografar de cada vez. E a operação básica de criptografia é o XOR, que eu já tinha comentado com vocês, né? Então esse algoritmo, ele foi desenvolvido pela empresa RSA. O RC4 é um algoritmo que foi tornado público, né? Hoje ainda é usado até hoje na internet, é muito comum em comunicações bancárias, e-commerce e tudo mais, mas é praticamente o único algoritmo de fluxo usado atualmente no mundo, tá certo? A grande maioria dos outros algoritmos são todos em bloco, né? Algoritmos de bloco. Então, como é que é o algoritmo de bloco? Conforme já expliquei, nós vamos definir um conjunto N de bits, a chave também tem que ter esse mesmo número de bits, então as operações, conforme eu já falei, de permutação, substituição, deslocamento e, claro, a nossa função mágica, o XOR, eles são aplicados em cima desse bloco e a chave com o objetivo de obter o texto cifrado final, ok? E as técnicas usadas para você concatenar, para você ligar, vincular esses blocos, né? Elas são várias, né? E nós vamos aqui especificamente até acrescentar uma, que é o counter, né? O counter mode, né? Porque inevitavelmente em sala de aula eu vou mostrar exemplos e esse exemplo vai aparecer, né? Então não vou me limitar apenas aos que estão na apostila aqui. Então, que são o ECB, o Electronic Code Book, que não é indicado por ser muito simples, eu vou explicar porquê, né? Ele permite a descoberta de padrões, e o CBC, o Cipher Blockchain, o CFB, Cipher Feedback, e o FB Output Feedback. A esses de chave variável eu somaria também o counter, né? Que é um algoritmo muito bom por ser livre do problema da propagação de erro que, por exemplo, o Cipher Blockchain apresenta, né? Eu estou falando especificamente do Cipher Blockchain porque é o que eu vou exemplificar aqui para vocês. Então, observem, eu vou fazer uma cifra de bloco. Então, se eu for criptografar numa cifra ECB um bloco de bits correspondente, né, a essa mensagem HTTP 1.1, e digamos que a saída seja essa, K329A, se eu não fizer nenhuma modificação, porque a chave, afinal de contas, é uma só, tá? Então, se eu não alterar digamos, a chave usada para criptografar o bloco, uma vez sendo o mesmo, vai dar a mesma saída, K29A,
M02. Então, estou mostrando aqui na interação 1, eu criptografei uma mensagem, deu um resultado. Na interação 17, criptografando a mesma mensagem, obtive o mesmo criptograma. Então, isso não é bom, porque isso permite a identificação de padrões, né, de criptografia. E aí entra toda a facilidade que você tem, por exemplo, digamos, com palavras em português. A gente sabe que a letra que mais aparece nas palavras portuguesas é a letra A. Então, num procedimento de busca de padrões, eu vou ficar tentando ver quais são os caracteres, quais são os bits correspondentes a um determinado caractere que no criptograma mais aparece. E, inevitavelmente, esse caractere deve ser o A. Enfim, então o eletrônico aqui, né? Ao invés de ter um vetor de inicialização, né, combinado aqui com o texto cifrado para poder fazer a saída do próximo, eu vou usar um valor aleatório que vai ser incrementado. Então eu somente combino esse valor aleatório com destino e aí eu não tenho problema da propagação de erro, ok? Bom, então aqui apenas para ilustrar o que nós vamos falar na próxima aula, né? A próxima aula a gente vai começar a partir daqui, né? Nós vamos conhecer os principais algoritmos simétricos, né? Na realidade dessa lista toda, eu vou comentar apenas sobre o DES, o Triple DES, o RINS-DAEL, o AES, que é uma versão limitada do RINS-DAEL, né? E o RC4, que como eu já disse a vocês também, apesar dele ser um algoritmo patenteado, né, pela RSA, o uso dele é liberado, é bastante usado na internet e naturalmente em exercícios práticos a gente vai ver bastante ele em atividade, ok, pessoal? Bom, então eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essa aula. Essa foi a aula do dia 28, né, de abril, que muitos perderam em função da greve geral, e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, e até a próxima aula. Grande abraço, pessoal.